E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Cadu Rinaldi, você está no meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica. Aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, como ter o entendimento lógico de cada movimentação do ativo, para você fazer os seus trades de compra, seus trades de venda e entender toda a dinâmica dos ativos. Por isso, você que está chegando agora, perdão pessoal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, para que você não fique de fora de nada. Já vai deixando seu like para ajudar o canal. A primeira entradinha aqui é uma entradinha de venda na região, tecnicamente falando uma região tranquila de entrada, esperando só o movimento do preço aqui. E tem um doji, né? Mas o movimento é bem tranquilo, a expectativa é de venda na região para que venha buscar o fundo aqui, essa região de 100%. Mas eu vou fazer as marcações aqui para você entender o que eu estou querendo dizer, para você não ficar aí boiando, né, no que eu estou falando. Por isso que é sempre bom você acompanhar o canal, para você não ficar de fora de nada. Tá lá, pessoal. Qual a expectativa aqui, ó? A expectativa do ativo é que ele venha fazer movimentos, ó, de busca de região. Então eu tenho aqui um suporte, correto? Eu tenho aqui uma resistência. A partir do momento que ele já forma uma nova resistência nessa região, o ativo faz movimentação técnica para buscar, perdão pessoal, a voz está sumindo, para buscar nova região de suporte. Então aquilo que eu sempre falo para vocês, né, o mercado ele é uma busca de regiões de fundos e topos. Então na expectativa da movimentação, o que eu espero que ele faça aqui? Eu espero que ele vá buscar região de suporte. É a movimentação que ele está fazendo na região. É a movimentação que o ativo está fazendo. Então é uma leitura simples, é um contexto simples, é uma visão simples, só que para você ter esta visão, você precisa saber o que é o gráfico, você precisa dominar o gráfico, você precisa dominar a análise gráfica, que é simples, é bem simples de você aprender, é bem simples de você fazer essa leitura, porém exige estudos, exige um pouco de dedicação para que você tenha esse comprometimento consigo mesmo em aprender. Já que eu estou falando em aprender, eu deixo aqui, pessoal, para vocês que são novos aqui no canal, um e-book, são 36 páginas, onde eu falo sobre 16 padrões de velas. Ó, você pode baixar inteiramente grátis aí para você estudar. Como você baixa este e-book? É só vir aqui no meu canal do Instagram, aliás, canal do Instagram não, pessoal, perdão. No meu canal do YouTube, você tem aqui os links do meu canal, na descrição do meu canal. Então você tem aqui meu WhatsApp, você tem aqui o meu Instagram, você tem aqui o meu Telegram, e é justamente no Telegram que você vai encontrar os links para fazer o download. E também tem o link de acesso ao treinamento. Treinamento este, onde você tem acesso vitalício, tem suporte diretamente comigo e você vai ter a oportunidade de acelerar o seu conhecimento. Onde você vai estar sempre em contato comigo, aprendendo e tirando todas as suas dúvidas. Toma uma água aqui, pessoal. Sexta-feira a garganta já não quer trabalhar direito, não quer falar. Abaixo de cada videoaula também você tem aqui todo o acesso ao conteúdo e aos links aí que você precisa, tá bom? Então se você realmente quer aprender, quer ter suporte diretamente com o Cadu, quer ter o Cadu aí como um seu professor tutor, a oportunidade agora. Aqui no canal do Telegram, pessoal, quando você acessar, ó, você vai ver mensagem fixada, você clica sobre mensagem fixada, abre dois links e um dos dois links você escolhe para fazer o download do e-book, tá bom?
Feito o download, aqui dentro você pode acompanhar os alunos, assim como as aulas que eu subo todos os dias aqui. Então eu subo as aulas aqui do YouTube, no canal do Telegram todos os dias. Aqui tem os resultados dos alunos, ó, como o Marcelo batendo meta 4-1. Tem aqui o Luiz batendo meta, ó, o Luiz utilizando o indicador Hunter. O indicador Hunter eu falo sobre ele lá no módulo 13, eu explico como ele funciona. E você que queira fazer aquisição é só entrar em contato comigo. Aqui o Murilo também batendo meta. Aqui o Luiz de novo, ó, batendo meta e fazendo saques. Aqui é o Jonathan batendo meta, aluno novo, ó, que sequência linda, já sabendo o que faz na frente do gráfico. Esse aqui é o Claudinei, se não falo minha memória, ó, uma entradinha só, já batendo a meta, é ele mesmo. Guilherme aqui, ó, fazendo também sua entrada, 5-1 batendo meta. E as aulas que eu subo aqui no canal também, ó, Marcelo batendo meta aqui, Poliana batendo meta, César batendo meta, Luiz novamente aqui, Iremar aqui batendo meta, John aqui, ó, batendo meta, o John também utilizando o indicador Hunter e assim em diante, pessoal. Então você pode entrar aí no canal do Telegram e baixar o seu e-book inteiramente grátis. Movimentinho interessante aqui, ó, enquanto eu estava dando o recado, eu estava de olho no gráfico. Veja um movimentinho aqui, existe a possibilidade dele fazer um movimento 1, 2, 3 ali e me tirar do trade, mas o que acontece, pessoal? Quando você trabalha o gráfico nas melhores regiões, você tem um certo risco para correr ali? Tem, mas existe a oportunidade. Ó, vou entrar com mais 2 taxas, que eu não quero tomar esse loss não. Por que eu estou entrando com mais 2 taxas? Porque eu não sei se você percebeu que esse movimento aqui é uma falha em relação a essa região. Consegue perceber isso? Qual é a expectativa? Se esse movimento aqui é uma falha em relação a essa região, a expectativa é que ele não faça rompimento da região. Conseguiu entender? Olha a lógica. Olha a lógica. Se ali é um movimento de falha, a expectativa é que ele não faça rompimento. Tá lá, pessoal, tá lá, ó. Fiz 3 entradas, ó. Uma taxa aqui e 2 taxas aqui. 2 menos 1, uma taxa. Positivaço, positivaço. Então, qual a expectativa? Por que eu entrei aqui e ainda falei assim, ó, não vou tomar esse loss aqui? Porque essa região aqui é uma região de topo em resistência. O que aconteceu com esse gráfico aqui? Falhou na região. O que aconteceu com esse preço aqui? Falhou na região. Então, a minha expectativa nessa região aqui de resistência de 100% é que o gráfico tenha dificuldade de passar aquele movimento e possa vir até buscar o suporte de 100%. Isso é regra? Não, pessoal, não é regra. Ó. Mas isso aconteceu aqui no primeiro movimento, está acontecendo no segundo movimento e pode acontecer também no terceiro movimento. Vamos aguardar. Ó. Vai fechar o preço, vou entrar novamente ali vendido na região. Enquanto o preço não esboçar, tecnicamente falando, uma movimentação de rompimento, eu posso continuar trabalhando a falha do movimento. Mas isso, pessoal, é entendimento de suporte e resistência. O que acontece nos dias de hoje é que as pessoas elas esquecem qual é a funcionalidade do suporte e resistência. Elas aprenderam de alguma forma ou outra, não sei, que suporte e resistência é simplesmente marcar uma linha, eu vou lá e faço a minha entrada. Se suporte e resistência fosse simplesmente marcar uma linha e eu fizesse a minha entrada, seria maravilhoso, pessoal. Estaria todo mundo rico no trade. Sabe por quê? Porque seria simples. É só ir lá traçar uma linha e fazer uma entrada. Qual o erro nisso? Qual a dificuldade nisso, aliás? Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim que funciona. Tá lá, ó. Outra entrada linda nas movimentações. Então, ó, presta atenção no que eu estou falando para você entender. Primeiro ativo que eu fiz entrada nesta região. Perfeito? Por quê? Porque o preço começou a falhar a região da movimentação de alta. Quando o preço continua fazendo a movimentação, ele faz uma outra falha nessa região. Quando o preço chega aqui novamente, faz uma outra movimentação de falha.
Então, se você prestar atenção, ó, o que eu tenho aqui? Vamos lá, para você não desaprender e aprender de verdade, ó. Eu tenho região de resistência, região de suporte e eu tenho aqui região de suporte. Aqui, ó, eu tenho uma pequena região de resistência. Então, eu tenho aqui, ó, um suporte de 100% do movimento. Eu tenho aqui uma resistência de 100% do movimento. O que eu tenho aqui? Um suporte de 50% do movimento e eu tenho aqui uma resistência de 50% do movimento. Resistência essa, pessoal, que praticamente faz parte dessa resistência de 100% de tão perto que ela está. E olha o que está acontecendo com o preço aqui, ó. O preço consegue fazer rompimento de região, ó. O preço busca aqui, fecha aqui, abre, vem buscar aqui, de repente o preço volta, busca ali, depois o preço vem aqui fazendo movimento. Ele não tem força técnica de sair rompendo região. Por isso que essa região aqui, ó, eu estou entrando vendido na região. Essa é uma das funcionalidades que você precisa aprender que o suporte e resistência tem. Porque sobre o que eu falei, apertar um botão em uma marcação de suporte e resistência é simples. Eu traçar uma linha, mas você entender essa dinâmica do gráfico que é o complicado. Então, suporte e resistência, vamos lá para você entender. Suporte e resistência, ele tem algumas características. Então vamos lá. Qual é a característica de um suporte? O que ele faz? Ele é uma região, perfeito, que suporta a expectativa do mercado de desvalorização do ativo. Então, todas as vezes que você fala num suporte, você está falando que existe uma região que suporta uma expectativa de desvalorização do ativo. Todas as vezes que você fala de uma resistência, você está falando de uma região que suporta ou resiste, melhor dizendo, a expectativa de valorização do ativo. Ah, Cadu, mas isso é muito simples. É simples, pessoal, mas tem muita gente que não entende essas funcionalidades do suporte e resistência. Essas características que o suporte e resistência traz para nós. Então, não é simplesmente eu chegar aqui, ó, aqui é um suporte, aqui é um suporte, aqui é um suporte, aqui é uma resistência. Eu tenho que entender, através da movimentação do preço, qual é a causa que fez com que esse ativo valorizasse ou desvalorizasse, e dentro da causa desse movimento eu tenho que entender a ação do preço na região. Então, se eu estou buscando abertura e fechamento de preço em regiões, se eu estou buscando a tendência, fazer movimentações em regiões, eu preciso, através dessas regiões, entender qual é o suporte que me mostra essa expectativa de segurar, de suportar uma desvalorização do ativo, e qual a expectativa no gráfico de que exista uma região que resista à valorização desse ativo. Isso eu posso trabalhar o preço nessas regiões de suporte e resistência, tanto fazendo a movimentação de continuidade após essa região, ou seja, se é uma região de suporte, houve desvalorização, houve rompimento, eu posso continuar a desvalorização logo após essa passagem pela região, ou vice-versa na resistência. Ou também as características de suporte e resistência é que ele seja uma região de correção dessa movimentação do preço. Porque, pessoal, o preço faz duas coisas só. Ou o preço sobe, ou o preço desce. Entenda isso. Entenda isso. Você precisa apenas de dois movimentos no gráfico. Você precisa saber dois movimentos no gráfico. Ou você compra, ou você vende. Ah, Cadu, mas isso é muito simples, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe executar.
Existe uma diferença grande em você saber que o gráfico ele pode ser vendido e pode ser comprado e, ao mesmo tempo, saber como vender ou saber como comprar. Existe, pessoal, uma lacuna gigantesca onde você coloca aquilo que a gente chama de teoria com prática. Todos os dias eu ouço aqui no YouTube relatos de pessoas dizendo assim: ah, eu até sei o que é um suporte e resistência, mas na prática não dá certo. Na verdade, pessoal, a pessoa ela acha que ela sabe, porque as características de um suporte e resistência vêm de encontro com o contexto. Então, este suporte que eu estou falando para você, ele será um suporte que suporta a expectativa de uma desvalorização se ele tiver numa contextualização para isso. Essa resistência, ela será uma região que tem a expectativa de segurar a valorização do mercado se ela tiver num contexto para isso. Porque se ela não tiver num contexto para isso, ela só vai ser um trampolim para a continuidade da valorização, no caso da resistência. O suporte é a mesma coisa. Se ele não tiver num contexto para isso, ele vai ser só um trampolim para a continuidade da desvalorização do ativo. Ou seja, nós só temos dois movimentos no gráfico. Ou a gente continua uma tendência, ou a gente corrige uma tendência. Não tem outra coisa a ser feito. Por isso que o mercado é simples. Por isso que o mercado é simples. Ou você compra, ou você vende. Mas eu compro porque eu estou continuando uma tendência de alta, ou eu compro porque eu estou corrigindo uma tendência de baixa? Eu vendo porque eu estou continuando uma tendência de baixa, ou eu vendo porque eu estou corrigindo uma tendência de alta? Você entendeu a lógica, pessoal? Parece que faz um trava-línguas na mente, né? Quando a gente analisa as características do suporte e resistência. Um suporte e resistência, ele pode ser um suporte e resistência simétrico, ele pode ser um suporte e resistência não simétrico, ele pode ser um suporte e resistência claro, formado por padrões de velas, ele pode ser um suporte e resistência formado por pavios nas regiões das velas, ele pode ser um suporte e resistência com preço no passado, indicando o que pode ser feito no futuro. Ele pode ser um suporte e resistência que não mostra região alguma e apenas a movimentação do preço atual ali, ele faz com que a gente entenda que aquela região possa ser desvalorizada ou desvalorizada. Então, o que eu quero dizer para vocês, quando eu cheguei aqui e falei para vocês aqui, ó, vamos vender o ativo, vendi aqui, entrei com 3 taxas, né? Pena que não deu certo, e vendi novamente aqui. Por que que o Cadu já começou a vender o movimento aqui? Olha da onde saiu o ativo de compra, aqui de baixo. Já tinha passado região de 50%. Vocês acham que o ativo chega aqui nessa região de resistência com força de movimentação? Não. Então qual a expectativa? A expectativa é que essa região aqui realmente seja uma região que segure a desvalorização do ativo, faça uma correção nessa tendência e, quiçá, faça uma reversão de tendência, uma reversão do preço na região, que faça um padrão de reversão na região. Perdão, tá, pessoal? A garganta tá seca. Você entendeu isso? Então essa região aqui, ó, a expectativa é essa. E olha o que está acontecendo. O preço ainda não saiu daquela região. E agora ele está fazendo o quê? Ó? Uma figura gráfica, ó. Um triângulo ascendente. Olha só, um triângulo ascendente. É uma figura de reversão de tendência. Se ele perder essa linha de referência, ele vai vir buscar a liquidez aqui embaixo. Conseguiu entender? Olha só a diferença que quando é uma resistência que realmente resista à valorização do ativo. Você percebeu que o gráfico ele demonstra através de figuras gráficas, através de padrões gráficos, quando realmente ele quer segurar um ativo? Então por isso você tem que ter uma convicção da movimentação, pessoal. Um suporte e resistência não é simplesmente você marcar uma linha. Um suporte e resistência é você entender o contexto, ver como está a estruturação desse contexto, marcar as regiões e saber quais são as regiões de entrada,
dentro das regiões de entrada, analisar como essas tendências estão trabalhando para que você espere um padrão de vela acontecer naquela região e você possa acionar então o movimento para fazer a sua negociação. Tudo isso está ligado dentro da análise gráfica, onde eu vejo toda a causa de um movimento para entender o efeito do preço. E isso todo dia é igual. Seja aqui, ó, na primeira entradinha que eu fiz em euro USD, seja na segunda, ou seja aqui, ó, na terceira, com qual expectativa? Que essa resistência aqui realmente fosse a resistência, que resista o movimento de alta, que segure a valorização do ativo por uma possível reversão de movimentação de tendência. E é o que o gráfico aparenta a fazer. Conseguiu compreender? Então, você olhar um gráfico e entender a região que você vai entrar, vai além de marcar um suporte e resistência. Vai entender realmente o que é um suporte e resistência. Onde está esse suporte e resistência? Dentro de qual movimento do contexto esse suporte e resistência está inserida, para que você possa fazer a sua entrada com maestria. Tá bom? Eu espero que a aula de hoje tenha feito com que você aprendesse um pouco mais. Obrigado por estar aqui até agora. Quer fazer parte do treinamento, pessoal? Ainda há tempo, esse ano mesmo, de começar a aprender e parar de ficar entregando dinheiro para a corretora, parar de ficar quebrando capital no mercado. Senta o bumbum na cadeira, estude, se aprimore, você vai ver como sua visão gráfica vai mudar. Você vai achar que é algo surreal. Quando você começa a aplicar um conteúdo, um conhecimento que realmente te leva a um próximo nível, você vai ver como é surreal. Então, se você quiser aprender, será muito bem-vindo ao treinamento. Os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Ou qualquer dúvida é só entrar em contato comigo via WhatsApp, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Hoje falamos sobre suporte e resistência. Então, você que chegou aí até o final, você que está aí até agora acompanhando as aulas, na hora dos comentários, deixa aí o seu comentário a respeito de suporte e resistência. Isso vai fazer com que eu entenda que você está acompanhando a aula, que você tem interesse de continuar aprendendo. Isso me incentiva a trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, fica com Deus, um beijo no coração, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!